E a palavra diz que Deus liberou a palavra e foi restaurando, foi reconstruindo, foi fazendo uma criação tão maravilhosa que no sexto dia Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e de a costela de Adão Ele fez Eva. Então nós fomos criados para ser uma obra-prima de Deus. Fala para o seu irmão, você é uma obra-prima de Deus, que Satanás quer destruir. Na minha vida, nenhuma obra maligna, nenhum desejo maligno, nenhum prognóstico maligno vai se cumprir na minha vida e na minha família. Deus está fazendo uma obra de restauração poderosa, em nome de Jesus. Quem crê, aplaude ao Senhor bem forte. E há esse ambiente poderoso sobre a igreja. Se puder, você que está online, temos muitas pessoas, vem estar conosco presencialmente. Temos culto 7 da manhã, meio-dia, 7 da noite. Porque Deus está manifestando algo sobrenatural. E Satanás quer nos roubar aquilo que Deus está fazendo esses dias. Há uma atmosfera, há uma presença, há uma nuvem de glória que está sobre este lugar. Então levanta as duas mãos e fala, há uma nuvem da presença de Deus se manifestando, trazendo óleo novo, trazendo vinho novo sobre a minha igreja, sobre a minha vida, e eu vou mergulhar nas águas torrenciais desta nuvem. Fala para o seu irmão, chuva de bênção. Agora eu queria dar um alerta, aprendendo, hoje meio-dia eu falei, quero falar também agora, creio que é uma palavra profética de Deus, que vai destravar a vida de muitas pessoas, que têm expectativas que há anos têm buscado e não têm alcançado ainda. Quem tem algumas expectativas que você tem buscado há anos e ainda não alcançou? Amém? Então, eu queria aprender junto com você na palavra sobre a vida de Ana. 1 Samuel capítulo 1, verso 3. Samuel capítulo 1, a partir do verso 3. Todos os anos para adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, 2 filhos de Ali, eram sacerdotes do Senhor. Elias era um sacerdote, o homem de Deus. Já os filhos dele, quando você vai lendo os próximos capítulos, você vê que eles se afastaram do bom testemunho do caminho do Senhor. Mas ali o Senhor ainda estava manifestando a sua presença. E a palavra diz que Eucana, com a sua esposa Ana, que era estéril, e Penina, que tinha filhos, anualmente estava indo lá. No dia que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, e apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Interessante, a palavra diz que Eucana tentava suprir a carência da esterilidade de Ana, presenteando ela com a porção maior. E ele fala que, segundo o pensamento de Eucana, o Senhor deixou ela estéril. E ele declarou, olha, eu sou um bom marido para você. Não fique triste, apesar de você não ter filhos. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava
e ela chorava e ela não comia. Ela não desfrutava da atenção, do carinho, da compreensão do esposo, aquela amargura, aquela angústia, aquele sentimento tão ruim que a esterilidade trazia a ela, aquela frustração de não gerar filhos. E ainda tinha a Penina que a provocava, que a irritava, que zombava daquela situação que ela estava passando. Mas Ana perseverou, mesmo diante de tudo isso, e ela foi buscar a solução em Deus no tempo. E a nossa solução, a nossa resposta para as frustrações que talvez carregamos e achamos que devemos conformar. O marido dela falou: conforme, aceite isso. Ela nem comia aquilo que ele presenteava a ela, porção dobrada, como diz a palavra, porque a alma dela estava amargurada. A palavra diz: Eucana, seu marido, lhe perguntava, verso 8, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não te sou melhor do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. O choro, a falta de apetite, a amargura não vai mudar a sua história, mas o que vai mudar a nossa história é orar diante do Senhor. Amém? Pode chorar, vem chorar no altar da fonte da vida, vem chorar na campanha da fonte da vida, vem liberar o seu coração, vem abrir o seu coração para Deus nesta campanha de Daniel. Venha falar: Deus, eu tenho sido abençoado, tem pessoas boas tentando me abençoar, mas eu carrego comigo uma frustração, e eu sei que o Senhor pode me dar o filho que eu tanto desejo, o Senhor pode gerar um milagre, o Senhor vai liberar a resposta que eu tenho buscado há anos. Resposta enquanto não chega, Satanás fica zombando. Satanás muitas vezes envia pessoas para zombar da sua dor, da sua aflição, da sua dificuldade. Mas Deus está ouvindo a sua oração. Fala comigo, fala: Senhor Deus, eu estou derramando toda a amargura, todo o ressentimento, toda a dor desta frustração da minha alma na sua presença, e eu transformo agora esse ressentimento e essa dor em oração aqui no templo, e eu creio, meu Deus, que a resposta chegará a mim em nome de Jesus. Não deixe esses sentimentos ruins destruir a sua fé. Renove a sua esperança, a sua confiança, a sua expectativa em Deus. Zacarias foi atendido com idade avançada, Abraão foi atendido com idade avançada, mas Deus atendeu o clamor porque eles perseveraram em oração. E a palavra diz, ela fez um voto ao Senhor, dizendo: ó Senhor, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
Fala: Deus, me ensina a quebrantar o meu coração. Me ensina, Senhor, a transformar toda dor em quebrantamento, em humilhação diante do Senhor e da sua palavra. Ela rasgou o coração, ela falou: olha, Deus, dê atenção à humilhação que eu estou passando. Lembre de mim, ó Deus. Não te esqueça que ano após ano eu venho aqui no templo com o meu esposo te servir. Mas se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Sabe o que é isso? Ela consagrou o filho que ela não tinha, mas que se Deus lhe desse para ser nazireu. Não cortava o cabelo nem a barba e tinha uma série de atitudes de consagração. Dedicou aquele filho, aquele milagre a Deus, e Deus fez, e Deus vai fazer. Mas ela ainda passou uma situação que muitos talvez teriam desistido. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios mexiam, mas não se ouvia a voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Irmãos, sacerdotes também são humanos, mas são instrumentos de Deus para nos abençoar. Quantos podem dizer amém? Eli se precipitou, ele fez um pré-julgamento de Ana errado. Talvez eu e você já vivemos situações que fomos pré-julgados, mas uma boa comunicação e uma boa atitude muda toda a situação. E eu vejo em Ana isso. Como Ana orava silenciosamente. Ele pensou que ela estivesse embriagada e ele disse: até quando continuará embriagada, mulher? Abandone o vinho. Ele não só pensou, ele verbalizou. Isso foi uma seta para provar o coração de Ana. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Não é coração ressentido. Coração ressentido quer ser afagado. Quem entende o que eu estou falando? Que é alguém que reconheça a sua dor e tente aliviar a sua dor. Foi o que o marido de Ana quis fazer. Você não tem filho, mas eu te dou uma porção maior para compensar a sua dor. Ana não queria isso. Ela queria sair daquela situação. Ela sabia que tinha um Deus poderoso que poderia liberar dupla honra aonde ela estava sendo envergonhada. E a palavra diz que o sacerdote prejulgou ela. Ela deixou de confiar em Deus? Não. Ela deixou o coração quebrantado e ficou revoltada com o sacerdote? Não. Fala comigo: coração quebrantado, o eu morreu. Quem entende o que eu estou falando? Quem já teve uma perda assim que você falou: pode, nada substitui isso. Quem entende o que eu estou falando? Então espero que você não tenha. Meu irmão, minha irmã, coração quebrantado. Ela estava com o coração quebrantado. Nós precisamos aprender a ter coração contrito e quebrantado, para falar que Deus, só Deus pode me atender. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Muitos de nós, inclusive eu,
o eu de cada um se levantaria, ficaria revoltado contra o sacerdote. Quem entende o que eu estou falando? Irmãos, o que eu quero resumir? Libera perdão. Se você não liberar perdão, sua vida vai ficar travada. Sua oração não será atendida. Jesus ensinou isso. Ele falou que nós temos que perdoar como o Pai nos perdoou. E se nós não perdoarmos as falhas dos irmãos conosco, nossas orações serão bloqueadas. É verdade ou não é? Está na palavra de Deus. Eu falei hoje meio-dia, quero ver se eu lembro as palavras. A atitude certa deve ser a resposta para as atitudes erradas. Quem entende o que eu estou falando? Às vezes circunstâncias se levantam na nossa vida e Satanás quer usar aquilo para o nosso ego, o nosso interior ficar ferido, e às vezes legitimamente, mas alisar ou coçar a ferida não ajuda. Quem entende o que eu estou falando? Só piora. Eu tenho que liberar perdão. Responda às atitudes erradas com atitudes corretas. Ana falou, não se trata disso. Meu Senhor, respeito. Ela via que ele era uma autoridade. Quem quer aprender a ter atitudes certas em situações que o diabo quer te prender em laços de amargura, perdoe. Deus é Pai de todos. Como é que é aquele ditado? Bate no Chico e no Francisco. Pau é muito feio, né? Deus bate com vara, com amor. Vara que bate no Chico, bate no Francisco. Deus que trata a nossa vida, trata a vida do nosso irmão. Deus que trata a ovelha, trata o sacerdote. Quem entende o que eu estou falando? Tanto é que o filho de Ana foi gerado, Samuel, e Deus pegou Samuel ainda pequeno e trouxe uma palavra profética para ele falar: Eli, Eli, corrige a vida dos teus filhos, senão Deus vai abandonar você. Que coisa, irmão, que coisa. Uma atitude correta de Ana. Perdoa. Todos nós temos motivos, maiores ou menores, para ficar ressentido com alguma circunstância, com alguma pessoa, com alguma autoridade, ou até com Deus. Porque Deus, né? Essa é a minha história. Por que eu não nasci lá nos Estados Unidos? Cada um tem as suas. Eu estou muito feliz no Brasil, viu? Graças a Deus. Na Fonte da Vida, me sinto honrado ser bispo da Fonte da Vida na capital do Brasil, uma igreja que é berço de avivamento, amém? Quem sabe um dia nós vamos fazer a conferência aqui no Mané Garrincha, Fonte da Vida do Brasil inteiro, quem crê, né? Um dia lá em São Paulo, um dia aqui no Mané Garrincha, um dia Deus vai fazer. Então a Ana falou: não, Senhor, meu Senhor, sou uma mulher angustiada, eu não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E olha como Deus é bom. Ele era um homem de Deus. Imediatamente ele corrigiu, porque ela falou: não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia. Talvez acabou o culto e ela não saiu do templo, ela ficou ali aflita, angustiada. Minha tristeza. Eli respondeu: olha, Eli, fala para o seu irmão, tenha misericórdia do seu líder.
Ele erra, mas ele acerta também. Quantos podem dizer amém? Fala, tenha misericórdia do seu irmão, do seu colega. Quem vai ter misericórdia do seu irmão? Quantas vezes ele te ajuda, um dia ele dá uma bola fora. Perdoa, irmão, perdoa. Se nós tivermos um ambiente de perdão, milagres vão ser liberados. Coisas extraordinárias que estão retidas vão ser liberadas. E eu já quero te antecipar. Se eu te ferir, me perdoa. Se quiser marcar o gabinete, pode marcar. Bispo, eu vou rasgar o verbo. Rasgo o verbo e eu vou falar, me perdoa, eu sou humano. Mas depois eu vou te abençoar. Porque Deus nos chamou para ser bênção e não maldição. Eli imediatamente respondeu, vá em paz, pois eu te declaro hoje, eu declarei meio-dia, pega a sua cartela, vá em paz, que Deus conceda a expectativa do seu coração, que Deus conceda o pedido que você tem feito, porque Ele vai envergonhar o diabo e Ele vai exaltar a sua vida. Ele respondeu, vá em paz, que o Deus de Israel, que o Deus da igreja vencedora, que Jesus falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Ele te responda nos próximos 10 dias, em nome de Jesus. Que Ele te responda na semana da confirmação. Receba esta palavra, creia, mas libere o ressentimento, libere a amargura, perdoe, lança fora esta mágoa que quer impedir a ação do Espírito na sua vida. Lança fora, só fala a verdade, você não tem que convencer. Você só tem que falar a verdade. A verdade prevalece, irmão. Samuel desprezou Davi. Davi foi desprezado por toda a família. Não de maldade, ele foi desconsiderado porque ele era o pequenino e ninguém esperava que ele seria rei de Israel. Coração quebrantado e contrito. Às vezes o nosso coração ele é muito forte. Quem tem um coração forte, levanta a mão. O eu reivindica muitas coisas. Não, deixa Deus fazer a justiça. Deixa Deus derramar misericórdia. Quem semeia misericórdia, colhe misericórdia. Abre a torneira da misericórdia. Abençoa os irmãos. E Deus vai te abençoar. E Deus vai te abençoar. E Deus vai liberar chuvas de bênção na sua vida. A bispa fala uma coisa com muita propriedade. O mal só faz mal para quem faz o mal. Fala comigo, o mal só faz mal para quem faz o mal. Mas quem é vítima do mal, se responder com mal, caiu na cilada. Quem entende o que eu estou falando? Quem não vai cair na cilada? Responde o mal com o bem. O que é responder o mal com o bem? É ficar no espírito, não sai dos limites da palavra. E olha como a mudança foi tremenda. Ela disse, espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu. Antes ela não comia, porque a amargura, o ódio, a revolta, a raiva de Penina, talvez ela ficava ressentido com, como é que chama, o Eucana, falando, não é isso, Eucana, eu quero é um filho, eu não quero, não é porção dobrada.
mas ela liberou o coração dela diante de Deus. Ela rasgou o coração dela diante de Deus. Ela falou: Deus, eu espero somente em Ti, eu espero na Tua promessa, eu espero na Tua misericórdia. Eu me humilho aqui diante do Senhor, no templo do Senhor, e a minha história vai mudar a partir de hoje. E quando o sacerdote abençoou, falou: vai em paz, Deus conceda o seu pedido, a paz entrou. A paz entrou no coração dela. O apetite voltou. A alegria voltou. E daí 1 ano ela teve um filho. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Assim, verso 20, verso 19, na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor. Aleluia. Quem quer ser como Ana? Não se afastar do templo, fazer votos para com o Senhor, quebrantar o coração diante de Deus e adorar o Senhor, e liberar perdão, esperando que a justiça e a honra vêm de Deus. E Eucana conheceu sua mulher, o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou de você nesses 11 dias. Libera perdão e haverá chuva de bênção. Libera, lança fora amargura, ressentimento, frustração. Renova a expectativa, porque Deus fará coisas grandes, maravilhosas. Tem um ambiente que eu já conheci há 30 anos atrás. Na verdade 31, em 1993. Primeira campanha de Daniel, um grande milagre que nós recebemos, graças a Deus. E de lá para cá, Deus tem usado o apóstolo, a fonte da vida, mas nós temos que liberar. Quem vai liberar? Libera, perdoa, 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 espera em Deus. O que Deus vai fazer vai superar muita dor. Não fica aí massageando o ego, desculpa a palavra, quem entende o que eu estou falando? Não massageia o ego, não. Se você está realmente passando uma situação vexatória, ela era estéril, era vexatório, a sociedade não aceitava, o marido era compreensivo, a rival irritava, provocava, chore no altar diante de Deus. Se Deus quiser, Ele vai mudar essa situação. Não tenta explicar, não tenta conformar, não, deixa sua frustração, sua expectativa aqui no altar, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. E a palavra diz que assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome Samuel. Se não me engano, Samuel é Deus que ouve, é isso? Me ajuda aí. Ouvido por Deus. Aqui me ajudou aqui. Ouvido por Deus. Quem vai gerar muitos Samuéis nesta campanha? Fica em pé conosco. E deu-lhe o nome Samuel, que significa que foi ouvido por Deus. E ela disse: eu o pedi ao Senhor.